Não cremos que a Bíblia seja o único documento que o cristão necessita. Olá, meu nome é Davi Teixeira, bem-vindo à Civilização Cristã, e esse é mais um dos assuntos importantes. Nós estamos estabelecendo uma verdadeira civilização com os valores cristãos aqui no Brasil. Eu gostaria de falar sobre confessionalidade, né? O que raios é confessionalidade, né? Por que isso é importante? Então, confessionalidade significa que nós abraçamos alguns documentos produzidos pela igreja como a verdade contida na Bíblia. Mas a Bíblia não é a única regra de fé e prática para o cristão, né? Algumas pessoas vão se perguntar, sim, quando a gente fala a respeito desses documentos que a igreja produz. Então, existem confissões que a igreja produz, existem os credos que a igreja produz. Já deve ter ouvido, com certeza, falar do credo apostólico, do credo niceno. Quando a gente fala desses documentos, muitas pessoas vão se perguntar, né? A única regra de fé e prática para o cristão não é a Bíblia. A Bíblia não é suficiente. E a resposta é sim. A Bíblia é o único documento infalível. A Bíblia, ela é suficiente. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade, foi inspirada por Deus e não é necessário ser acrescentado absolutamente nada na Bíblia. Mas então, se a Bíblia é suficiente e perfeita, por que nós precisamos de outros documentos? Se a Bíblia é perfeita, por que eu preciso de outros documentos? Essa é uma pergunta que também surge quando a gente está falando da importância de nós abraçarmos esses documentos e crermos como eles nos ensinam. E a Bíblia, sim, ela é perfeita, mas nós ainda precisamos desses documentos porque nós precisamos de explicações a respeito da Bíblia. Nós precisamos de esclarecimentos. Nós precisamos ser guiados a uma verdadeira interpretação da Bíblia, que é exatamente isso que o seu pastor faz todo domingo, né? Quando a gente entra lá na igreja, tem um pastor pregando, lá ele vai estar fazendo isso. Ele vai estar explicando a Bíblia de forma oral, né, com a sua voz, com as suas palavras, mas essa é a função que ele está fazendo lá na frente. E os documentos produzidos pela igreja, eles também têm exatamente essa mesma função, de explicar a Bíblia, de esclarecer, de interpretar. Eles não têm a função de acrescentar novas coisas que nós devemos crer. Por exemplo, o credo apostólico ele vai dizer o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não inseriu isso aqui como se a igreja não cresce em Deus Pai Todo-Poderoso antes, ou como se a Bíblia não falasse a respeito de Deus Pai Todo-Poderoso. Então percebam que ali o documento ele está trazendo de uma forma mais concisa, ele está resumindo ensinos da Bíblia. Então essa é uma das funções do credo apostólico. Outros documentos, como os grandes catecismos ou as grandes confissões, elas vão falar de assuntos mais profundos, de uma forma mais abrangente, né, de outras doutrinas da Bíblia. Mas essa é a mesma função, é estar esclarecendo, estar interpretando e, em hipótese alguma, jamais de estar acrescentando coisas, né? Porque eles não acrescentam nada, eles extraem as suas informações da Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. E por que nós precisamos desses esclarecimentos? E por quem são feitos esses documentos? Eles são feitos pelos mestres da igreja. O mestre é um dom dado por Jesus Cristo à sua igreja. Então são os pastores, né, que ele eleva com esses dons. Então, nós precisamos desses esclarecimentos, nós precisamos desses mestres, porque Jesus disse que nós precisamos. Se nós não precisássemos, ele não deixaria essa função de pastor para guiar o rebanho, ele não deixaria os mestres para ensinarem o rebanho a respeito da verdade. Então, os mestres, eles explicam, eles aplicam a palavra de Deus ao seu povo, e o seu povo, então, ele tem a função de conferir o que os mestres estão falando com a escritura sagrada. Então não existe cristão sozinho interpretando a Bíblia, tirando as interpretações da sua própria cabeça. Existem os pastores ensinando e os cristãos conferindo na Bíblia se o ensino dos pastores está realmente alicerçado nas escrituras, tá? Então, os documentos confessionais, eles são feitos a partir do consenso de diversos mestres sobre aquilo que a Bíblia ensina. Então nenhum deles também sozinho está tirando as coisas da cabeça deles, então ele é feito em conjunto. Eles declaram então que a Bíblia ensina de acordo com a conclusão que eles chegaram juntos. Eles podem errar? Podem, mas então qual que é a nossa função? É estar comparando esses ensinos com a Bíblia e, se for necessário, comparar esses conjuntos de ensinos com outros conjuntos de ensinos à luz da Bíblia, e aí a gente sempre vai ser levado a chegar à verdade. Mas a gente tem que fugir de interpretações individuais, então só uma pessoa sozinha interpretando a Bíblia, e principalmente se eu não fui elevado a pastor das minhas próprias interpretações a respeito do texto sagrado, né? Não que o texto sagrado não seja claro, né? Nas coisas básicas a respeito da salvação, o texto sagrado
sagrado, ele é claríssimo. Mas então eu tô falando a respeito das coisas mais profundas que a gente precisa saber para nós vivermos a nossa vida cristã. Então, dentre vários pontos que a gente podia estar citando do porquê eles também são necessários, eu queria destacar só mais dois. Eles são necessários por causa das heresias, ou seja, as heresias elas são deturpações da escritura, que elas trazem ensinamentos errados que conduzem os cristãos a práticas erradas ou a entendimentos errados a respeito de Deus. Só que adivinha só o que os hereges eles utilizam para fundamentar seus ensinos. Alguns podem trazer novas revelações que eles tiveram, alguma aparição, mas geralmente eles também trazem a Bíblia, né? Então eles distorcem a escritura para fundamentar os seus erros, e por isso então que é necessário que os verdadeiros mestres se oponham aos falsos e estabeleçam o que realmente a escritura ensina. E geralmente eles fazem isso através de documentos, né? Então, ou eles publicam livros, ou quando eles estão em consenso, quando é alguma coisa que afeta amplamente a igreja, é lançado um documento da igreja, né? Então, onde tem os grandes credos, a gente tem as grandes confissões, também em resposta à heresia. E um fator muito importante que é negligenciado aqui no Brasil é a questão da honestidade. É necessário ter credos, é necessário ter as confissões, por nós sermos honestos com a nossa função de igreja, porque a igreja ela tem a função de ser luz para o mundo, tem a função de pregar a verdade, e faz parte dessa pregação deixar claro aquilo que a igreja defende. Então, como a mensagem do evangelho ela é pública, as pessoas elas devem ter acesso claro ao que a igreja crê, ao que a igreja professa. E os documentos confessionais, eles também têm essa função de deixar público, de deixar claro, de deixar de fácil acesso ao que a igreja crê. Então, por exemplo, se a gente chega numa igreja que ela não é confessional publicamente, mas é óbvio que toda igreja tem uma confissão de fé, ou seja, ela enxerga a revelação de Deus, ela tem uma interpretação a respeito da Bíblia. Só que quando isso não é público, isso tá só na cabecinha do pastor. E aí, às vezes a gente pode chegar em igrejas que não são confessionais e tem igreja X de uma denominação que pensa e age de uma forma. É a mesma igreja XY, a mesma denominação que age de formas diferentes. Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso é a liberdade que cada igreja tem. Meus amigos, Jesus tem uma igreja. Jesus instituiu um evangelho. Não existe essa liberdade para eu crer da forma que eu quiser, para eu estabelecer elementos de culto como eu quiser. Eu tenho que confessar o único evangelho que existe. E esse único evangelho que existe, ele tem que estar presente em todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Então a gente tem que prezar por essa unidade, né? Então, geralmente nessas igrejas está tudo na cabecinha do pastor e está sujeito ao esquecimento do pastor, está sujeito a que o pastor ele mude conforme o humor dele, ele mude conforme o tempo. E aí as igrejas elas nunca têm essa estabilidade de ter um documento que diz nós entendemos assim, nós guiamos essa doutrina dessa forma, daquela forma, né? Então isso é muito complicado no ambiente dessas igrejas que não acham importante ter esses documentos, né? E já nas igrejas confessionais, como funciona? Por exemplo, eu sou presbiteriano, né? A minha igreja, então, ela subscreve os padrões de Westminster, né? O Catecismo Maior, o Breve Catecismo e os outros documentos produzidos na Assembleia de Westminster. Então, por exemplo, o ensinamento a respeito de quem é Deus. Eu não preciso saber o que um pastor que subscreve o Westminster pensa de Deus. Por quê? Porque a confissão já deixa isso claro. Então, quando o pastor subscreve, uma igreja subscreve aquela confissão, que ela é a interpretação que a igreja tem a respeito daquele assunto, sobre a justificação, sobre as obras, sobre a salvação, sobre os sacramentos, tudo está contido na confissão de fé, e essa é a interpretação que a igreja tem daqueles assuntos. Isso é público, tem acesso a todas as pessoas que quiserem saber o que a igreja presbiteriana crê, tá lá, é só acessar a confissão de Westminster, que lá vai estar detalhado como eles entendem, como eles interpretam a Bíblia. E por isso que também é muito perigoso a falsa confessionalidade, né? Então, por exemplo, a gente tem uma igreja que diz que subscreve o Westminster, chega na prática lá o pastor fica inventando doutrinas da cabeça dele e segue uma outra interpretação. Aí é falso testemunho, né? Se a gente diz que subscreve, a gente diz que segue os padrões, então aquela tem que ser a interpretação oficial da igreja, até que se prove o contrário através de um concílio, né? Mas então a gente tem essa estabilidade da doutrina. Então, os documentos da igreja, eles são necessários por causa da função que a igreja tem de ensinar o evangelho. E nós aqui do Civilização Cristã, nós fazemos parte da tradição reformada, ou seja, nós confessamos os documentos dessa tradição como a correta interpretação
do ensino bíblico. Então, além disso, nós também confessamos os grandes credos universais, né? O credo apostólico, o credo niceno, o credo atanasiano, nós também confessamos esses documentos. E na prática, o que isso significa? Então, significa que todos os pontos que esses documentos ensinam a doutrina bíblica, ali está claro de como nós entendemos a Bíblia. Ou seja, como o credo atanasiano ensina a respeito do que é a Santíssima Trindade, essa é a nossa posição. Ali ele está interpretando corretamente. Como os padrões de Westminster ensinam a respeito da justificação, essa também é a nossa posição, essa é a nossa interpretação. Então, nosso objetivo aqui não é ficar especulando ou tentando inventar a roda. Nosso objetivo aqui é ser bíblico. E ser bíblico é ser confessional. Não queira ser um cristão descolado e que fica interpretando a Bíblia sozinho e que sabe por si mesmo o que é a verdade. Seja confessional.